Mensagem de Deus ou igrejismo. É os dois grandes paradigmas. Você fica com a palavra de Deus ou o igrejismo, obra de homens. São os dois lados, um de Deus, outro do homem. Temos que despertar para esse conhecimento. É um conhecimento. A mensagem é o Evangelho. Essa é de Deus, está nas Escrituras Sagradas, ela tem uma localização. O igrejismo é de homem, está feito em construções, em edifícios, está situado em lugares, em rua e tem número, e tem seu próprio estatuto. Obra de homens. Agora nós temos que saber nos situar, distinguir posição de Deus ou posição de homem. Aonde é que eu vou me colocar? Este é o momento, é o tempo onde temos que descobrir o nosso posicionamento. As boas novas, as mensagens de Deus, o Evangelho, ou vou me posicionar em igrejismo, denominacionalismo, construções de teólogos, construções de homens? Temos que ter essa visão bem clara. A partir dessa visão, nós não deixaremos mais nos enganar. Qual vai ser a nossa opção? Nos erguer para o lado de Deus ou vamos nos erguer para o lado dos homens? Se você passar para o Evangelho, você vai se revestir de uma roupa só. O que é isso? Paulo diz: revestivos de Jesus Cristo. Revestivos de Jesus Cristo. Aí está colocada a nossa roupagem que nós devemos revestir-nos. É a camisa que devemos revestir-nos. Jesus Cristo. Essa é a camisa do Evangelho. O Evangelho, as Escrituras Sagradas, ela fala de um só homem. Toda ela publica um só homem. Jesus Cristo. No Velho Testamento ele era a promessa, a sombra. No Novo Testamento, essa sombra se fez carne e habitou entre os homens. E João tocou nele, Pedro tocou nele, viram-no com seus próprios olhos. A Bíblia, como um todo, fala somente de Jesus Cristo. O objetivo dela é mostrar o Salvador do mundo. O objetivo dela é mostrar que Deus quer fazer reconciliação. Isto é, Deus quer fazer amizade com o homem. Deus está bravo com o homem? Essa é a questão. Deus quer fazer reconciliação, porque o homem separou-se de Deus e se tornou no homem natural. Perdeu o Espírito de Deus. Agora estamos na época, no ministério do Espírito Santo. O mundo precisa saber essa boa nova. Aquele que tem a vida de Deus dentro dele e pode colocar essa vida dentro de nós. Essa vida de Deus pode ser colocada dentro de nós. Essa é a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo pode habitar dentro de nós. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus.
Devemos prestar atenção nisso que existe os filhos de Deus na terra. E eles têm uma linguagem, a direção do Espírito Santo. E Paulo diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja, o Espírito de Deus habita em nós. Essa é a reconciliação que Deus quer fazer conosco. Deus quer que o Espírito dele habite em nós. Deus está dizendo com isso que ele quer ter intimidade conosco. Que ele fez a reconciliação. Essa reconciliação chama-se Jesus Cristo. O mundo tem que saber que a reconciliação já foi feita. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho. Diz as Escrituras. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho. Veja. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eis aí o bilhete premiado que Deus quer dar para nós. O bilhete premiado, a eternidade. Deus quer dar a vida eterna para nós. É esse ato de Deus querendo dar a vida eterna para nós que nós podemos ver o amor dele. Deus nos ama. Deus nos ama. E o amor dele foi tanto que ele pegou seu filho e entregou para ele morrer a morte de cruz. Morrer em nosso lugar. Porque o homem tinha pecado e pecado fez separação de Deus. E ele merecia a morte e ir para o inferno. E Jesus Cristo pegou essa morte que o homem merecia, tomou sobre si e foi para o inferno e passou no inferno 3 dias. Ele pagou o preço. Isso nós vamos chamar resgate. Isso quer dizer que Jesus pagou o preço, logo nós estamos resgatados. Se estamos resgatados, podemos ir à presença de Deus sem medo e sem temor. A chegarmos ao trono de Deus com ousadia, diz o apóstolo Paulo, porque ele sabe que nós somos resgatados. Ele sabe que o preço foi pago. Ele sabe que houve reconciliação. Agora o mundo não está sabendo que houve reconciliação. Por isso vivem separados de Deus como se Deus não existisse. Por isso que há necessidade da pregação do Evangelho para que seja colocado diante do povo que a reconciliação foi feita. Deus quer ser nosso amigo. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer andar conosco. Você já pensou nesse privilégio de andar com Deus? Que grande honra! É isso que é a reconciliação. É o acesso a essa intimidade com Deus. É isso que o Evangelho vem e publica. É diferente de igrejismo. Igrejismo tem várias cores, vários mantos, várias rupturas. Faz divisão, cria barreiras. Põe coloridos. À primeira vista, o colorido parece que é bom. Mas se nós formos olhar as Escrituras, nós vamos ver que vai haver uma festa no céu e quem vai entrar nessa festa são aqueles que têm um manto só, um manto sem costura, aqueles revestidos de Jesus Cristo. E diz que na festa tinha um camarada lá com um manto colorido, mas veio um inspecionador da festa, o dono da festa,
E no meio dos mantos, sem costura, brilhou o colorido do homem. Ele foi ter com o homem. Como é que você veio aqui? Que roupagem é essa? A roupagem dele se destacou no céu. Era diferente. E por ser diferente, não se revestiu da glória de Jesus Cristo. Não se vestiu de um manto só, sem costura. Não se revestiu de Jesus Cristo. O inspecionador, o dono da festa, pegou este homem que entrou no céu e o lançou para o fogo do inferno. Essa é a divisão no corpo de Cristo, o igregismo. Não é de admirar que a parábola da Virgem fala que 50% das virgens vão para o inferno, pois elas não vão encontrar as portas abertas da eternidade. São 50% das virgens. Essas virgens estão com a Escritura na mão, essas virgens têm luz. Mas na hora que disse o noivo é chegado, essa luz não brilhou para elas não sabiam como chegar e encontrar o caminho para a porta aberta da eternidade. Elas não acharam o caminho da porta aberta para a eternidade. E se não acharam o caminho da porta aberta para a eternidade, elas foram achar uma outra porta aberta, a porta do inferno. Tinha o evangelho e tinha luz, mas só que eram plateias. A luz que ela tinha não era delas, era holofotes, era luzes de pregadores. Elas eram plateia. Elas não conseguiam produzir luz em si. Elas não tinham o óleo. A diferença. Aquelas que tinham óleo, que sabiam produzir a luz, elas encontraram a porta aberta da eternidade. Cuidado com você, plateia de igreja, que fica recebendo sermão, comendo pão, feito pela mão do outro, que é iluminado pela luz do outro. 40, 20 anos, 60 anos. Olha o grande perigo. Você não tem luz própria. Você tem a luz do outro. Você anda na luz do outro. Você se alimenta do pão do outro. Você está entre as virgens imprudentes, que não tem o óleo, não sabe fazer o pão, não tem experiência com Deus. Temos que aprender a ter experiência com Deus, no exercício da reconciliação, andar em intimidade com Deus. Nós temos que andar com Deus aqui na terra para sabermos como andar com Ele no céu. Aqui é o vestibular. Andar com Deus aqui, aí andaremos com Deus lá. Esta experiência cristã, para isso nós temos que saber fazer nosso próprio óleo. Como as virgens prudentes, elas tinham seu próprio óleo. E era tão particular, tão individual, que elas não tinham como compartilhar com a outra. Esse caminho cada um tem que fazer com Deus. É uma boa nova, né? Deus fez a reconciliação. Agora nós podemos andar com Ele. Nós podemos tecer nosso próprio óleo. E não ser surpreendido naquele dia que disse o noivo chegou. É uma boa nova, né? Então, mensagem de Deus é uma coisa, igrejismo é outra. Vamos ver essa grande separação. Uma leva ao contato, à reconciliação com Deus, à intimidade com Deus. A outra leva às torres de Babéis, às separações, às divisões. Divide o manto de Cristo. Vamos ficar com a reconciliação com Deus. Revestivos de Jesus Cristo. Um manto só, sem costura. Jesus Cristo é nossa veste. Igrejismo ou a mensagem de Deus? Aonde você vai se situar agora?
você está sabendo